Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, então bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus. Para essa terça-feira, dia 16, vamos meditar esse Evangelho em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar essa reflexão, essa meditação. Vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único. A sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e também por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, temos aqui hoje em Lucas 7 essa bela passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim, onde nós temos um belo exemplo de compaixão de Cristo. É uma mensagem, talvez mais do que o milagre em si, é uma mensagem sobre esperança, sobre vida para a humanidade. De fato, a procissão que Jesus encontra ao meio do caminho é uma procissão de morte. É uma viúva, é alguém que perdeu seu filho único. Ao mesmo tempo, ao perder seu filho, ela perdeu provavelmente a sua segurança, a sua possibilidade de sustento, porque sendo viúva não tinha marido, então só tinha um filho para ajudá-la. Enfim, a multidão que a acompanhava e que a conhecia não podia fazer nada por ela diante da morte do filho. E aí aparece outra procissão, vamos chamar assim a procissão da vida, em contraposição à procissão da morte. Essa procissão é Jesus à frente, e seguido por grande multidão que está entusiasmada por ver tantos sinais, por ver tantos milagres. É essa procissão da vida que se encontra com a procissão da morte. E Jesus, em sua compaixão, é quem toma a iniciativa. Ele viu a mulher, abre aspas, ele sentiu compaixão. O que demonstra claramente que ele não passou longe nem distante daquela realidade sofrida. Porque Deus, ele não é impassível, Deus, ele não é distante. Ele vê a dor e a sua graça foi ao encontro da necessidade daquela mulher naquele momento. Ele disse para ela, entre aspas, não chores. Uma palavra que faz todo sentido e que muda tudo, porque não é uma frase vazia, também não é a negação da dor, porque Jesus sabe exatamente o sinal que ele vai fazer naquele momento para eliminar esse sofrimento. Faz sentido ele dizer para ela, não chores. Portanto, é um convite ao mesmo tempo à esperança, não só para ela, mas para todos nós que carregamos as marcas da morte, da dor em nossa vida, enfim. E Jesus então ousa tocar no caixão. Tocar no caixão significa um ato ritualmente impuro para os judeus, ninguém poderia fazer isso. Mas a missão de Jesus é de fato tocar os caixões desse mundo, é purificar o que está contaminado, é entrar em contato com a nossa morte. E ele não tem medo de fazer isso. Nada vai contaminá-lo, é ele quem tira a contaminação desse mundo. E aí Jesus, nesse ato de milagre que vai fazer em seguida, pedindo para o menino se levantar do caixão, trazendo o menino de volta, faz uma restauração integral da vida desse jovem, ao mesmo tempo da vida de sua mãe. E, quer dizer, Jesus ele ressignifica, a vida de novo daquela mulher, enfim, dá novo significado à vida dela, restabelece o menino, o relacionamento mãe e filho, então a proteção da viúva, o futuro daquela família, tudo realmente é renovado com o milagre que Jesus realiza, devolvendo então a dignidade, devolvendo os laços, devolvendo a proposta, etc. Enfim, a revelação de fato ocorre aqui. E quem é Jesus? O próprio povo já começa a perceber, onde ocorre de fato uma sinalização de quem realmente está diante deles, não é qualquer pessoa. Abre aspas, porque o povo disse o seguinte: um grande profeta apareceu entre nós, Deus veio visitar seu povo, fecha aspas. Deus visita seu povo sofrido, o povo já está percebendo claramente isso. Pois bem, irmãos, é uma passagem muito simples, muito curta, mas tem muito significado. Para nós hoje a gente poderia se perguntar o que significa Naim para nós. Naim pode ser uma imagem da nossa comunidade, de cada lar, de cada coração, onde a morte nos encontrou.
Naim é isso, aonde a morte bateu na nossa porta também. Morte física, morte emocional, morte espiritual. Enfim, a morte parece ter a última palavra no fim das contas. Mas Cristo vem até nós. E ele vê o que está morto em nós. E ele diz para nós, entre aspas, levanta-te, como disse para aquele jovem tocando o caixão. E assim a esperança que antes estava morta reaviva de novo. Aquela fé esmorecida, aquela alegria extinta, enfim. Quando ele toca no caixão de nossas vidas, tudo que estava morto, tudo que estava apagado pode voltar a florescer. E ele restaura nossas vidas. Enfim, temos que ter muita fé, temos que acreditar. Mesmo quando custa, mesmo quando é difícil, mesmo quando Deus permite o sofrimento. Porque existe um ensino também por detrás do sofrimento. Existem lições sendo dadas por trás do sofrimento. Vamos pensar nessa realidade? Vamos pedir a Deus fé e coragem na nossa caminhada. Vamos agora encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.